Nos corredores sombrios dos hospitais, os sussurros dos pacientes ecoam, mas cuidado, pois nem todos são vivos. Atreva-se a desvendar os mistérios sombrios que se escondem nas sombras destes lugares. Eu sou o Renan, e essa é a hora do arrepio. Desde pequeno sempre sonhei em ser médico. Os corredores dos hospitais me fascinavam, e a ideia de ajudar as pessoas em momentos de dor e desespero me atraía profundamente. Contudo, tudo mudou quando comecei a trabalhar no antigo Hospital Santa Maria. Logo na minha primeira noite de plantão, percebi algo estranho naquele lugar. O silêncio era quase palpável, e a escuridão parecia engolir cada centímetro do prédio. Os pacientes estavam inquietos, seus olhares vazios e perturbadores. Tentei ignorar aquela sensação incômoda, atribuindo-a ao estresse da nova rotina. Com o passar das semanas, a atmosfera do hospital se tornou ainda mais opressiva. Ruídos inexplicáveis ecoavam pelos corredores à noite, e as sombras pareciam se contorcer, ganhando vida própria. Os colegas de trabalho falavam de histórias assustadoras, mas preferi não acreditar, atribuindo tudo a lendas urbanas. Certa noite, enquanto revisava alguns exames em meu escritório, ouvi um choro distante vindo de um dos quartos. Intrigado, segui o som. O corredor estava mal iluminado, e o pálido brilho da lua criava uma atmosfera ainda mais sinistra. A porta do quarto estava entreaberta, e a luz fraca revelava a silhueta de uma criança deitada na cama. "O que você está fazendo aqui?" perguntei gentilmente. Sem obter resposta, me aproximei, notando que a criança estava pálida e com os olhos vazios, como se estivesse em transe. Tentei chamá-la novamente, mas ela permaneceu imóvel. De repente, a porta se fechou com um estrondo assustador e a luz se apagou, deixando-nos na completa escuridão. Tentei acalmar a criança, mas algo me dizia que não estávamos sozinhos. Uma presença sinistra pairava no ambiente e meu coração acelerou em pânico. Rapidamente acendi a lanterna do meu celular e, ao iluminar o quarto, aterrorizei-me ao ver a criança desaparecida, substituída por uma figura horrenda que se contorcia no chão. O terror tomou conta de mim e corri para a porta. Para minha surpresa, ela estava trancada. Desesperado, tentei forçá-la, mas não cedia. Fui tomado por um medo avassalador quando percebi que a figura no chão começou a se levantar lentamente, emitindo sons estranhos e distorcidos. Recuei até a janela, aterrorizado, mas esta também estava trancada. Enquanto olhava para fora, vi sombras se movendo rapidamente pelos corredores. Pareciam humanas, mas suas formas eram deformadas e sinistras. A situação ficou ainda mais aterrorizante quando a figura no quarto começou a rastejar na minha direção. Completamente dominado pelo pavor, gritei por socorro, mas o som parecia abafado, como se o hospital tivesse me aprisionado em um mundo isolado e sombrio. Os minutos pareciam eternos, e minha mente começou a vacilar diante da realidade distorcida que se desdobrava à minha frente. Por fim, a porta do quarto se abriu subitamente e a luz dos corredores invadiu o aposento. Colegas de trabalho surgiram, perplexos, perguntando o que estava acontecendo. A figura sinistra desapareceu, assim como as sombras, e o hospital voltou à sua aparência normal. Nunca encontrei explicações para o que ocorreu naquela noite, mas aquela experiência mudou-me para sempre. Abandonei meu trabalho no Hospital Santa Maria e, desde então, evito hospitais sempre que posso. Os anos se passaram, mas o terror daquela noite continua fresco em minha mente. Às vezes, quando estou sozinho em meu escritório, sinto uma presença sinistra ao meu redor, como se algo me observasse das sombras. Seja fruto da minha imaginação ou uma lembrança de um acontecimento inexplicável, uma coisa é certa: jamais conseguirei esquecer a escuridão do hospital. A escuridão da noite sempre me assombra, e nesta noite ela se intensificou enquanto adentrava o hospital no turno da noite. Como enfermeira, estava acostumada com a rotina noturna, mas algo me dizia que esta noite seria diferente. O hospital estava calmo, exceto pelo zumbido baixo das máquinas. Apenas alguns pacientes permaneciam nos quartos, e o silêncio era opressor. Eu me forçava a ignorar os arrepios que percorriam minha espinha. Tinha que focar no trabalho, afinal, era só mais uma noite. Enquanto verificava a lista de pacientes, um nome em particular chamou minha atenção. Emma Brown, uma paciente que falecera há uma semana.
No entanto, o quarto dela ainda estava listado como ocupado. Certamente devia ser um erro do sistema. Mas algo dentro de mim sentiu um calafrio ao pensar em entrar naquele quarto vazio. Decidi deixar para lá e continuei meu caminho. No entanto, conforme a noite avançava, acontecimentos estranhos começaram a ocorrer. Sombras pareciam se mover nas paredes, e sussurros indistintos enchiam meus ouvidos. Ao chegar no quarto de um paciente idoso, encontrei-o sentado na cama, com os olhos arregalados e apontando para o canto do quarto. Ele parecia aterrorizado, balbuciando palavras incoerentes. Perguntei o que estava errado, mas ele apenas sussurrava sobre olhos brilhantes e alguém na escuridão. Tentei acalmá-lo e o mediquei, mas minha inquietação crescia a cada minuto. A sensação de que estava sendo observada aumentava, como se algo estivesse se escondendo nos recantos sombrios do hospital. O próximo evento foi ainda mais perturbador. Encontrei uma jovem mulher parada em frente ao espelho do banheiro do hospital. Ela parecia fixada em seu reflexo, mas quando me aproximei, ela olhou diretamente para mim, e seus olhos estavam vazios, sem alma. Ela murmurou algo estranho e então desapareceu no ar. Fiquei paralisada de choque. Aquela noite tornou-se um turbilhão de ocorrências sobrenaturais. Sombras alongadas seguindo-me pelos corredores, portas que se fechavam sozinhas, luzes piscando de maneira inexplicável. Eu sabia que algo estava acontecendo, algo sinistro e assustador. Lembrei-me então do quarto de Emma Brown. Não conseguia tirar aquele pensamento da cabeça. A curiosidade e o medo me impulsionaram a visitar o quarto. Apesar de todas as advertências internas, a porta do quarto rangeu quando a abri, revelando uma escuridão densa e sufocante. Tentei acender as luzes, mas elas não funcionavam. Conforme me aproximei da cama, senti uma presença gélida e uma sensação de aflição. Algo estava ali comigo, algo que não podia ver, mas podia sentir. Decidi sair rapidamente, mas a porta estava trancada. O pânico tomou conta de mim enquanto lutava para abrir a porta, mas parecia estar presa. Eu me sentia encurralada por uma presença invisível e malévola. Foi quando ouvi um sussurro baixo e arrepiante ecoando no quarto. Você não deveria ter vindo aqui. Agora pertence a nós. Minhas pernas tremiam enquanto tentava desesperadamente destrancar a porta. Quando finalmente consegui, saí correndo pelo corredor sem olhar para trás. A partir daquele momento, o hospital inteiro parecia ter ganhado vida, um lugar habitado por espíritos inquietos e sombras sombrias. Encontrei colegas de trabalho, mas hesitei em contar o que havia acontecido. Quem acreditaria em uma história tão bizarra? Mantive o terror para mim mesma, mas aquela noite deixou uma marca profunda em minha alma. Desde então não consigo esquecer aquela noite terrível no hospital. O que quer que estivesse lá, continua me assombrando em meus pesadelos e nunca mais fui a mesma. Às vezes, sinto que ainda estou sendo observada, que ainda não estou sozinha. O que quer que habite aquele hospital à noite, espero nunca mais encontrá-lo. Algumas coisas devem permanecer ocultas nas sombras, e essa é uma delas. O medo de que um dia ele possa sair do hospital e vir atrás de mim me atormenta. Eu apenas espero que a luz do dia seja suficiente para mantê-lo contido, pelo menos por enquanto. Apague as luzes, prepare-se para arrepiar, pois a escuridão sempre esconde segredos. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sinistro sino para não perder nenhuma história aterrorizante. Até a próxima, e que seus pesadelos sejam doces. Ou talvez não.